livro do profeta Ionã. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. O profeta Jonas. Amém? Jonas. Profeta Jonas. Para você achar aí, porque é difícil achar Jonas na Bíblia, né? Parece que o grande peixe engoliu o livro, não foi o profeta. É verdade. Então eu vou ajudar você. Jonas fica aí entre Gênesis e Apocalipse. Fica fácil, né? Se você achar o profeta Obadias, você vai virar uma página seguinte, você vai achar o profeta Jonas, amém? Quem aqui já ouviu alguma mensagem sobre Jonas? Olha, todo mundo, né? Então diga para o irmão que está do teu lado, diga assim, olha, não desmerecendo, mas hoje você vai ouvir algo que nunca te contaram a respeito de Jonas. Amém? Verdade. Tá glória. Quem achou? Diga amém. A minha versão é um pouco diferente, então eu vou ler aqui, você acompanha aí, mas eu estou com a Bíblia aqui numa versão bem diferente, tá, irmãos? Essa é uma Bíblia hebraica, então é um pouco diferente algumas palavras. Capítulo 1 do profeta Ionã, profeta Jonas. A palavra de Adonai veio a Ionã, filho de Amitai. Vou repetir de novo. A palavra de Adonai veio a Ionã, filho de Amitai, dizendo: prepara-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncia a sua impiedade que me chamou a atenção. No entanto, Jonas, ou Ionã, filho de Amitai, saiu a fim de fugir da presença de Adonai e preparou-se para fugir para Tarsis, e desceu a Iofá, ou a Jope. Encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem, entrou a bordo, desejando viajar com eles para Tarsis e fugir da presença de Adonai. Contudo, Adonai enviou no mar um vento violento que se difundiu em uma grande tempestade que ameaçava o navio a partir em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava ao seu Deus. Eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar o seu controle. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, onde ele se deitou e dormia um sono profundo. Somente até aqui, em nome de Jesus, se assente dando glória a Deus. Amados, ao longo dos 19 anos que prego o Evangelho, por diversas vezes eu tive a oportunidade, a honra de ouvir pregadores falar a respeito de Jonas. Por muitas vezes ouvi pregações, sermões que falavam a respeito do profeta Jonas. Jonas, o seu nome, que tem como significado pombo. Pombo não no sentido de
de ave, mas daquele que conduz a mensagem, mensageiro. É interessante porque ao longo desses anos eu percebi que a maioria dos pregadores que fala a respeito de Jonas sempre destaca a sua desobediência, visto que Jonas é visto como alguém que um dia pensou que poderia fugir da presença do Senhor. Jonas, a sua leitura, a sua biografia nos leva a esse pensamento. O pensamento de alguém que um dia pensou que poderia, de alguma forma, desobedecer uma ordem direta do Eterno. Isto é, desobedecer uma ordem direta de Deus. É bem verdade que Jonas pensou que poderia desobedecer. É verdade também que Jonas pensou que conseguiria fugir do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando nós olhamos para o livro, por exemplo, do profeta Jonas, a gente vai perceber que nesse livro Deus fala com o vento e o vento obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus fala com o mar e o mar obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus fala com a tempestade e a tempestade obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus fala com o sol e o sol obedeceu. Diga para alguém que está do teu lado: o sol obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com a baboreira, em algumas traduções diz a mamoneira, e outras traduções diz planta. Tanto a baboreira, a mamoneira ou a planta obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com o grande peixe, e o grande peixe obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com um pequeno verme, e o pequeno verme obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com o rei da grande cidade de Nínive, e o rei obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com os ninivitas através de Jonas, e os ninivitas, os assírios, obedeceu. Deus fala com Jonas, e Jonas não obedece. Por que é tão difícil obedecer? Se você pegar a palavra obedecer no hebraico, você pronuncia ela como Shema. Shema é obedecer. E a tradução para a palavra obedecer em hebraico é um pouco diferente da ideia que nós temos na nossa cultura, no nosso meio de pensar. Se você olhar para a palavra obedecer, você vai perceber que obedecer significa ouvir com atenção. A palavra obediência no Antigo Testamento é ouvir com atenção. E aí a gente começa a entender algumas das razões que levou Jonas à desobediência. Porque só pode obedecer a palavra de Deus quem ouve com. Só obedece aqueles que ouvem. Só obedece aqueles que, além de ouvir, deposita a sua atenção. É como alguém que vai dar um conselho, e o conselho é bom, mas quem recebe não dá ouvidos ao bom conselho que recebeu.
E logo quem não dá ouvidos, não dá atenção, não coloca em prática. E por isso vem a consequência. Mas quando eu fui ler a história de Jonas, você vai ver aonde nós vamos chegar aqui. Eu perguntei ao Senhor, por que Jonas pensou que poderia desobedecer ao Senhor? O que levou Jonas a achar que conseguiria fugir do propósito de Deus? E aí eu comecei a ler a história de Jonas. E o Espírito Santo falou para mim, ao meu coração, foca no primeiro versículo do livro do profeta Jonas. E o primeiro versículo diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E aí eu entendi a revelação de Deus, porque Deus queria falar comigo, e a única maneira de entender o que se passou no coração e na mente de Jonas é entendendo o que Jonas viveu antes do seu livro. Porque é muito fácil a gente julgar alguém por uma atitude tomada depois que a atitude foi tomada. É muito fácil você condenar alguém por um tropeço, por um erro, por uma decisão tomada de forma errada. Mas a gente precisa entender que todos aqueles que cometeram um erro um dia, todos aqueles que um dia tropeçaram, caíram, antes de sua queda, antes de seu erro, antes da sua desobediência, existia uma causa. E eu fui buscar a causa que levou Jonas a achar que poderia fugir da presença do Senhor. Pastor Natanael, eu fui buscar a causa e compreender o que se passava no coração de Jonas. E quando eu li no texto que Jonas era filho de Amitai, eu fui buscar na Bíblia quem era Amitai, além de pai de Jonas. E a Bíblia dá a resposta. A Bíblia fala que Amitai, pai de Jonas, foi o grande profeta que Deus usou para profetizar no reinado de Jeroboão II. Isso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, no livro das Crônicas. Amitai foi levantado em Samaria, capital do reino do norte. Amitai foi responsável por profetizar a restauração do seu povo após uma grande batalha de Israel contra os assírios. Amitai foi tão homem de Deus que a Bíblia diz que Deus não só falou por ele, mas Deus também cumpriu por ele a palavra que foi dita. E aqui eu quero abrir um parênteses para você começar a entender a mensagem desta noite. Jonas não era filho de um qualquer. Jonas era filho de profeta. Para você que de repente não fala hebraico, não tem afinidade, eu sou neto de judeu, por isso eu conheço um pouco da cultura, do idioma. O nome Amitai no hebraico significa verdade. Se você falar Amitai em hebraico, você está dizendo verdade. É como nos dias de Jesus, quando Jesus falava, além do aramaico e do hebraico, quando ele ia pregar, ele dizia: em verdade vos digo, ele pronunciaria mais ou menos assim: Amitai, Amitai. Em verdade vos digo. Então Jonas cresceu em um lar que ele aprendeu desde criança a verdade. Cresceu em uma casa que o pai falava a verdade. Jonas vivia em meio à verdade, pois o seu pai temia ao Senhor. Mas a história bíblica diz que foi neste período em que
que Amitai profetiza contra os assírios, que Israel está vivendo um dos maiores conflitos do Antigo Testamento. O rei da Síria decide sitiar mais ou menos 80 cidades do reino do norte, Israel, até invadir a capital Samaria. E naquele período, a principal capital dos assírios era a grande cidade de Nínive. Agora eu quero que você entre comigo na história. O livro de 2 Reis relata que quando os assírios invadem Samaria, a primeira coisa que fizeram foi matar o rei Jeroboão II. Em segundo lugar, quando eles matavam o rei, também matavam a descendência real, os filhos do rei, para que não houvesse sucessor ao trono. Em terceiro lugar, a história bíblica diz que eles pegavam os soldados israelitas, levavam em praça pública e despolavam vivos. Sabe o que é despolar um soldado vivo? É arrancar-lhe a pele e a espada. A história diz que depois disso eles procuravam as mulheres grávidas no período de gestação, levavam em praça pública e arrancavam-lhe o feto, a espada, abrindo o ventre das mulheres grávidas. E aí eu lhe chamo a atenção para algo. Amitai era profeta, e a história bíblica nos faz entender que Jonas neste período era uma criança de 11 para 12 anos, começando a adolescência. E tudo isso, tanto Amitai quanto Jonas vivenciou nos seus dias. Em último lugar, os assírios, depois que matavam o rei, a descendência, os soldados, as mulheres grávidas, eles procuravam saber quem era o profeta da vez. E quem era o profeta que Deus estava usando naquela ocasião? Amitai, pai de Judas. Por que os assírios matavam o profeta? Para arrancar do povo a esperança da restauração. Porque os assírios sabiam que um povo sem profeta, um povo sem um homem de Deus, um povo que não tem ninguém para profetizar e apregoar a palavra do Eterno, ele tirava a esperança da restauração. E tudo que os assírios queriam é que Israel não tivesse esperança. Tudo que os assírios desejavam é que a esperança, o ânimo, a motivação fosse arrancada do coração do povo. Porque essa também é a vontade do inimigo. Essa também é a vontade de Satanás, que você perca a esperança da restauração de Deus sobre a sua casa. Tudo que o inimigo quer é que você não acredite que aquilo que foi destruído será novamente reconstruído. Aleluia. Eu vou repetir de novo, dá um pouquinho mais de microfone para mim. Tudo que o diabo quer é que você não creia na promessa da restauração. Eu vou começar a pregar daqui a pouco para os obreiros, mas eu quero iniciar esta mensagem profetizando sobre a tua vida. Não importa quantas foram as percas até você chegar aqui, não importa quantas foram as afrontas, a tribulação ou a adversidade que você enfrentou até aqui. O que importa é que Deus tem uma palavra de reconstrução para a tua história. Deus tem uma palavra de restauração para a tua vida. E se você crê que Deus vai restaurar o que o inimigo tentou destruir, levante a tua mão para o céu, abre a sua boca e manda uma rajada de glória a Deus e aleluia.
assassinado diante de Jonas. Eu te convido para entrar na história. Que tipo de sentimento é gerado no coração de uma criança que vê o seu pai ser morto em praça pública pelo fato de ser profeta, homem de Deus? Que tipo de sentimento, de pensamento, Tiago, entra no coração de um adolescente que vê a sua cidade destruída, arruinada, as casas queimadas, saqueadas, o rei e a descendência real morta? Que tipo de sentimento é gerado no coração de alguém que vê o crescimento da cidade sendo arruinado porque as mulheres no período de gestação tiveram seus fetos arrancados na espada? Que tipo de sentimento tem uma criança? Eu estou te convidando só para você ter uma perspectiva do que aconteceu. Olha lá para a Ucrânia, nos nossos dias a gente vê, a gente até sente, né, de alguma forma, um sentimento de tristeza com esta guerra. Mas imagine uma criança agora, nos nossos dias, que perdeu o seu pai, a sua família, que ia para a escola e hoje já não tem mais a escola porque uma bomba a destruiu, que estava acostumado a brincar com os amiguinhos e não tem mais os amigos porque o míssil caiu, porque a destruição, o inimigo entrou, saqueou, roubou, arruinou, destruiu, tirou a esperança, o ânimo, a alegria de viver. Esse era o sentimento de Jonas. Meu Deus! Mas o tempo passa. E 18 anos depois, Jonas agora não é um menino de 11, 12 anos, agora ele tem aproximadamente 30 anos. E quando Jonas está perto dos 30 anos, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se levantou, e o texto é bem claro em dizer que Jonas se levantou. O problema de Jonas não era se levantar, porque Jonas se levantou. Mas quando Jonas se levanta, ele se lembra. E ele se lembra do que? Não só da destruição, não só da ruína, não só das perdas, Tiago, mas quando Jonas se levanta, ele se lembra que é profeta. E quando ele traz a lembrança que é profeta, ele entende que um profeta carrega consigo a mensagem que pode trazer pelo menos duas coisas para os seus ouvintes. Eu vou repetir: um profeta carrega consigo uma mensagem que pode trazer duas coisas aos seus ouvintes. A primeira, diga para alguém que está do teu lado: a primeira, juízo. A segunda, arrependimento. Não, repita de novo: a primeira, juízo. A segunda, arrependimento. A primeira, Jonas queria que Deus realmente trouxesse sobre os assírios, mas a segunda, Deus, aleluia, olhou para Jonas, e Jonas olhou para Deus e disse: não dá, Jeová, vá que eu vou lá e pregue, vá que eu vou lá e leve a mensagem, e esse povo se arrependa dos seus pecados. Vá que eu vou lá e profetize, e toda a cidade de Nínive se arrependa da sua impiedade. E se tinha uma coisa que Jonas não queria, é que aquele povo se arrependesse. E é a partir de agora que eu vou pregar para você que é obreiro e você que deseja ser obreiro. A primeira coisa, você precisa entender: homem de Deus não vai aonde quer. Obreiro que é chamado pelo Senhor não prega onde quer, não canta onde quer, não faz o que quer. Obreiro que é chamado como Jonas vai aonde Deus quer, prega aonde Deus quer, louva aonde Deus quer.
já sei. Se eu fugir de Israel para Tarsis, Deus é Deus de Israel, não vai me encontrar em Tarsis. Se eu não pregar, esse povo não vai receber a mensagem e a oportunidade de se arrepender. Tem muito obreiro assim nos nossos dias, porque pregar para quem a gente ama não é fácil. Eu estar aqui para mim é a coisa mais fácil que tem. Fazia anos que eu não vi o Tiago. Agora está aí, ó, casado, bonito, elegante, chique, no último. Vê o Zé Luiz, a Tati, conheceu o pastor Natanael, pastora Mari. Fui lá hoje na casa Peniel, ser bem recepcionado. Aleluia. Mas pregar para quem um dia nos fez chorar, aí é outra história. Pregar para quem um dia nos prejudicou, levar a mensagem para quem fez muito mal à nossa casa, à nossa família, aí não dá. Porque existe um Jonas que mora dentro de nós. Um Jonas que carrega consigo um sentimento de justiça, mas não a justiça divina, a justiça própria, a justiça humana. E esse sentimento de justiça humana é misturado com um sentimento de vingança, onde a gente olha para o céu e diz: um dia Deus vai matar, um dia Deus vai ferir, um dia Deus vai humilhar. Porque existe um evangelho na nossa nação brasileira, e eu conheço bem o Brasil, porque eu andei em 22 estados brasileiros. Glória, aleluia. Mas existe um evangelho sendo pregado, pastor, na nossa nação, que diz assim: Deus vai ferir o que te maltratou, Deus vai matar o que te maltratou, Deus vai colocar no leito aquele que te fez mal. Eu vim aqui lá do Paraná para te dizer: Deus não vai matar aquele que te fez chorar, Deus não vai ferir o que te maltratou, Deus não vai ferir o que te humilhou. Ao contrário disso, o evangelho é: Deus vai salvar, e ainda vai colocar do teu lado para dar glória a Deus e aleluia junto com você. Deus vai salvar aqueles que nos fez mal. Deus vai salvar, vai libertar de água aqueles que nos prejudicou. Aí Jonas disse: eu já sei o que eu vou fazer. Desceu a Jopa, desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão. Você vai perceber que o obreiro que não ouve com atenção a palavra do Senhor, o obreiro que não dá crédito ao que Deus está falando, ele nunca vai subir, ele sempre vai descer. Desceu a Jope, desceu ao porão, desceu ao navio. Você nunca vai ver um obreiro que não obedece subindo, é sempre descendo. Meu Deus. É só declínio, não tem subida, é só descida. E é interessante que Jonas vai para Iofa, vai para Jope, chega lá, compra no porto uma passagem e entra no navio para ir para Tarsis. E o bicho é esperto, porque a gente não gosta de ir para qualquer lugar. Ele quer ir para Tarsis, pastor. Tarsis ficava no continente europeu, próximo a Madrid, Espanha. Isso é uma Madrid. Jeová habrá contigo. Ele até falar em espanhol, talvez nem aprenda a falar o castelhano, né? Deixa o hebraico de lado. Se tiver que pregar lá em Tarsis, a gente prega, do lá saludo nos irmãos. E Deus falou: para onde você está indo, Jonas? Nínive fica para a direita, você está indo para a esquerda, rapaz. E o texto diz: entrou no navio, depois que pagou a passagem, e desceu ao porão. Se tinha um lugar que Jonas não deveria dormir, era no porão, irmão. Se tinha um lugar que o obreiro não
pode dormir é no porão. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: não pode dormir no porão, não. Não pode dormir, não. Pastor, me explica por que não pode dormir no porão. O pior lugar ele escolheu para dormir, irmão. Porque eu vou lhe explicar: os navios naqueles dias não eram como nos dias de hoje. Hoje tudo motorizado. E quem dera nos dias de Jonas é ter navio movido a carvão. Os navios nos dias de Jonas eram movidos à força braçal, Tiago. E era lá no porão que ficavam os ministros. Já vou entregar aqui a pérola para você, porque você talvez nunca ouviu isso. Sabe aqueles camaradas que ia sentado em cima de um banquinho de madeira, remando um do lado do outro? Alguém já assistiu algum filme assim? Aqueles camaradas não são chamados de remadores. A palavra para quem remava no hebraico lá naqueles dias de Jonas, nos dias de Moisés, de Ezequiel, lá no Império Babilônico, lá entre os assírios, os caldeus, eram chamados de ministro. A palavra ministro surgiu por causa desses homens que remavam. Hoje a gente fala ministro, até soa chique, né? Ministro da educação, ministro da saúde. E aí tem uns pregadores mais enjoados, que eles não gostam de ser chamados de servo de Deus, eles querem ser chamados de ministro. Eu sou ministro do Evangelho. Fica bonito, bonitinho. Mas a palavra ministro, no seu sentido original, significa aquele que rema, aquele que faz o barco navegar, aquele que faz o navio navegar. E o detalhe, ele rema enquanto ninguém está vendo. Ele oferece a sua força enquanto ninguém o vê. Você está entendendo? Jonas está dormindo no lugar errado, porque o lugar que ele escolheu para dormir não era o lugar de dormir, era o lugar de remar. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, chacoalha ele e diz: ei, acorda. Se você entrou no barco, não foi para dormir. Se você escolheu o porão, não foi para dormir. O lugar que você está é o lugar que você foi levantado por Deus para rimar, para fazer o barco navegar, ainda que ninguém esteja vendo. O barco só chegava no destino final porque alguém estava disposto a oferecer a força braçal sem ninguém ver. Porque lá no porão tinha alguém remando, enquanto lá em cima, na parte superior, alguém admirava a paisagem dos montes. Meu Deus! Os golfinhos. Enquanto alguém curtia na parte superior a paisagem, lá embaixo tinha alguém fazendo. Ser obreiro é isso, irmão. Aleluia! É produzir alegria, ainda que ninguém está te vendo, ainda que ninguém esteja observando, mas você vai remando simplesmente para alegrar alguém que precisa. Glória a Deus! Aleluia! Deus te chamou para remar. Não durma na hora de remar. Diga para alguém que está do teu lado: dorme. Aleluia. Aí Deus viu Jonas lá no lugar errado, dormindo, fez o quê? Mandou um vento. O mar enfureceu e se transformou numa grande tempestade, ao ponto que os marinheiros pegavam as cargas com seus tesouros, diz o texto, e jogava fora do barco, fora do navio, para aliviar o peso.
porque o navio estava prestes a se despedaçar pelo meio. Quantas pessoas jogaram fora as suas riquezas pelo simples fato de um homem estar fugindo do propósito de Deus e dormindo no lugar errado? Sabe por que Deus me trouxe lá de Londrina? E foi uma luta para chegar aqui. O ônibus não queria nem entrar em Frutal. Eu tive que quase gritar para o motorista. Já estava 30 quilômetros para frente. Eu falei, meu filho, eu ia descer em Frutal. Eu disse, rapaz, se você não fala e tivesse dormindo, você ia acordar lá em Goiânia. Verdade. O motorista teve que virar o ônibus e voltar. Eu disse, meu filho, foi para Frutal que Deus falou que eu ia, não é para Goiânia. Meu negócio é lá em Frutal. Deus falou que ia falar com a igreja de Frutal. É porque Deus me trouxe de Londrina para te acordar, Jonas. Para alguém que está me falando, Deus está te despertando para voltar a remar. Volta para a oração, meu filho. Volta para a palavra, meu filho. Volta para a busca, meu filho, minha filha. Volta a ser cheio do Espírito Santo. Volta a se dedicar às coisas de Deus. Deus não te chamou para ficar parado, rapaz. Deus não te chamou para ficar parada, moça. Deus te chamou para remar. Então rema, porque chegou o tempo de Deus te levantar. Não tem desculpa. A gente rema, irmão, e tem que remar sem fazer biquinho, né, Tiago? Eu estava vendo um vídeo antigo do Tiago comigo, parado na beira da estrada esperando o guincho. Pastor Nathanael, o Tiago conta essas experiências, mas eu não sei se ele vai lembrar dessa, mas eu preciso dizer. Estou falando de remar. Um dia eu estava em casa, 2 horas da manhã, acordei o Tiago. Falei, Tiago, nós vamos lá na invasão, lá no Froso do Campo, na favela. Deus mandou eu comprar 4 leites e levar para uma criança lá. Eu falei, mas quem que é a criança? Não sei. Que casa que é? Não sei. Lá vai lá, eu e o Tiago, muito doido. Monta na saveira e vamos. Entra dentro da favela, chega lá, tem um fuzil com a metralhadora do lado. Tiago, pastor, não é melhor voltar? O rapaz parou, bateu o cabo do revólver no vidro. Falou, onde vocês vão? Eu falei, vai entregar um leite aí. 3 horas da manhã. Começamos a andar pelas ruas de terra daquela invasão. O Tiago olhou para mim e falou, pastor, o senhor tem certeza? Está tudo apagado, tudo escuro, já não tinha luz, era tudo vazio. Eu falei, vamos aí, primeira rua, segunda, terceira, vai por baixo, por cima. Quando a gente estava quase desistindo, a gente olhou numa rua que a gente não tinha passado uma casa acesa, a única casa acesa. O Tiago bateu palma, saiu a mulher assustada, olhou para o Tiago com a sacola, 4 caixinhas de leite. Eu disse assim, quem é vocês? Ele disse, eu sou pastor. Tiago, eu sou missionário, é que Deus falou para nós trazer leite com uma criança. A mulher caiu de joelhos, você lembra disso? Começou a chorar na porta e disse, eu estava orando. Faz 2 dias que o meu filho está bebendo água. E a gente começou a chorar. Esse aqui é Deus, aleluia! Aleluia! Não durma na hora de rimar. Aleluia! Não deixe para dormir na hora que Deus te chamou para rimar. Não é tempo de dormir. O marinheiro desce ao porão e encontra o camarada roncando e babando. Que fazes aqui, dormente? Lá em cima está todo mundo, cada um clamando ao seu Deus, e você dorme. Já que não quer remar, sobe e
clama ao seu Deus. Quem sabe seja o teu Deus que vai cessar o vento, a tempestade, a fúria do mar. E quando Jonas subiu a parte superior do barco, o texto enfatiza e diz algo aqui muito claro. Diz que o marinheiro olhou para ele e disse assim: que país é o teu? Que país é o teu? De onde você vem? Em algumas traduções diz: de onde vens? Algumas perguntas que o marinheiro vai fazer: de onde vens? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai fazer através de você e em você. Mas não esqueça da onde você veio. Não esqueça da onde Ele te tirou. Não esqueça de quem você era. Verdade. Daquela vontade de parar, o Espírito Santo fala: olha lá para trás, e você vai se lembrar de onde eu te tirei. Você vivia nas ruas de Londrina pedindo esmola, você era chamado de coitadinho, de aleijadinho, de bracinho, de mãozinha. Ninguém dava nada por você, ninguém acreditava em você. Na escola teu pai teve que entrar na justiça para um colégio te aceitar. Então não se esquece da onde eu te arranquei. Dá uma olhada para quem está do teu lado. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, mas não esquece da onde você veio. Não se esquece que você não era nada, não tinha nada, mas hoje se você é alguma coisa, foi porque Ele quis. De onde vens? Eu sou pé vermelho. Todo pé vermelho é doido. O Tiago sabe isso, doido. Zé Luiz, então, foi uma situação meio maluca das ideias. Mas eu não posso me esquecer de onde eu vim, de onde eu saí. Segunda pergunta que o marinheiro fez: que povo é o seu? Não basta não se esquecer de onde veio, não pode esquecer de quem te ajudou um dia. Aleluia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: não adianta simplesmente se lembrar de onde saiu, mas tem que se lembrar que saiu de lá porque alguém orou por você. Está entendendo? Não se esqueça de quem um dia te abraçou, de quem um dia acreditou na tua chamada, acreditou nos teus sonhos, acreditou na tua família, acreditou na tua história. Que povo é o seu? Eu só estou aqui hoje porque Deus colocou alguém que acreditou em mim. Meu sonho era ser pregador. Aí um dia eu dobrei os joelhos e disse: Deus, eu quero pregar. Deus falou: tem um monte de árvore no fundo da chácara, começa a pregar para o pé de manga, para o pé de mandioca, para o pé de acerola. Eu fiz isso 2 anos. Tiago até viu a chácara onde eu morava, morou lá em Londrina. Eu levei ele para 2 anos, o pastor pregando todo dia para as árvores. Um dia eu acordei revoltado, fui pregar no pé de manga, fiz um apelo, o pé de manga não aceitou Jesus. Depois descobri que não aceitou Jesus porque era coração de boi, e coração de boi não se converte. Quando eu estava revoltado, eu falei: Deus, ó, eu esboço mensagem. O Senhor falou que eu ia ser pregador, estou pregando só para as árvores. Na igreja que eu congregava não tinha oportunidade nem para tirar oferta. Eu não vou pregar para a árvore, não vou pregar mais não, Senhor. E a minha mãe desceu no meio das árvores e disse: tem um homem lá dentro de casa chorando, querendo falar com você. Eu tinha 19 anos. Cheguei lá, tinha um senhor de óculos sentado no sofá chorando. Olhou para mim e disse: Pai do Senhor, jovem. Eu disse: Pai do Senhor. Ele disse: eu sou o pastor Francisco.
Eu disse: sim, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Eu sou pastor do ministério tal. Falou o nome do ministério que eu não quero falar aqui. E eu peguei a van hoje, saí de casa para dar uma volta aqui nas chácaras, no sítio aqui. E falei para minha esposa que eu ia orar, porque eu não quero mais ser pastor. E eu disse para ela que eu ia fazer uma oração, depois eu ia para a sede entregar a igreja, eu não queria mais pastorear. E eu disse: sim, senhor. Ele olhou para mim e começou a chorar. Ele disse: mas enquanto eu estava andando pela estrada, eu parei debaixo de uma árvore e comecei a falar para Deus que eu não queria mais pastorear, que eu ia entregar o rebanho, entregar a igreja. É muita luta, é muita dificuldade. Mas quando eu comecei a orar, eu escutei uma voz muito alta pregando no meio do mato. Eu desci da van, fui no meio da cerca. Quando eu olhei, eu vi você pregando para as árvores, e o Espírito Santo falou no meu coração: enquanto você quer parar, eu estou usando alguém para pregar para os pernilongos, para pregar para as árvores, para pregar para os pernilongos. Você está aí pensando em parar e desistir, enquanto tem alguém querendo começar. E o Espírito Santo falou para mim: não para não, abraça esse jovem e ajuda ele, discipula ele, ensina ele, porque ele será um grande pregador do Evangelho. Ele me abraçou naquele dia e disse: jovem, estamos juntos. Glória a Deus. Pastor Francisco não está mais aqui, faz 6 anos que Deus o levou, mas eu nunca vou me esquecer dele, porque quando ninguém acreditava em mim, Deus colocou ele para acreditar que esse jovem seria um pregador do Evangelho. Que povo é o seu? Não se esqueça de um dia que alguém te abraçou, não se esqueça que um dia alguém depositou a confiança em você. Glória a Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, que ocupação é a tua? Sabe o que é interessante? Que Jonas vai dizer de onde ele vem, ele vai dizer que povo é o seu, ele vai falar que Deus é o seu Deus de Israel, mas ele não tem coragem de anunciar qual é a sua ocupação, porque quem está fugindo do propósito, da chamada, não tem coragem de bater no peito e dizer: não, eu sou profeta, eu tenho que tomar uma posição, eu sou obreiro, eu preciso ocupar a minha posição, eu preciso me colocar de pé diante daquilo que Deus me chamou. Que ocupação é a tua? Eu vim lá de Londrina para cá para te fazer uma pergunta: para que Deus te chamou? Para ficar sentado dando desculpa? Quando Deus me chamou, eu falei: Deus, tanta gente aí, eu não consigo. Eu falei esses dias, mandei um vídeo para o pastor antigo, que eu falei para Deus em oração: eu não consigo nem abotoar o botão da minha camisa. Eu preciso das pessoas para abotoar o botão de uma camisa social, que eu não consigo vestir sozinho. Por que o Senhor não levantou alguém com as mãos perfeitas? E Deus falou para mim: eu te chamei porque eu sabia que você não ia dar desculpa, você ia encarar o desafio de aceitar a chamada do propósito. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: se Deus te chamou, é porque Ele acredita que você é capaz. Eu vou repetir de novo: se Deus te chamou, é porque Ele investiu em você, Ele acredita, Ele é o maior investidor. Ele decidiu investir no teu ministério, Ele decidiu investir nos teus sonhos, Ele decidiu investir na tua chamada. Aleluia, Senhor. Deus acredita em você. Deus maravilhoso. Levante as tuas mãos para o céu. Aleluia. Aleluia. Que ocupação é a tua? Deus não te chamou para viver escravo da bebida. Deus não te chamou para viver sendo escravo do crack. Deus não te chamou para ser escravo da cocaína. Deus não te chamou para ser escravo da maconha, do rachixe. Deus não te chamou para ser escravo das drogas. Deus não te chamou para ser escravo da mentira, da criminalidade. Deus não te chamou para ser escravo, aleluia, do comando. Não, Deus não te chamou
chamou para ser escravo do diabo. Deus te chamou para um grande propósito, e esta unção que está descendo é suficiente para te capacitar. Esta unção que está descendo é suficiente para te levantar. Esta unção que está descendo vai te dar o que você precisa para que a obra do Senhor seja feita. Então recebe aí agora. Já tem gente recebendo. Glória a Deus. A unção que desce sobre a tua vida é para te levantar, rapaz. Esta unção que desce, moça, é para te capacitar. Deus usa quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer, e é você que Deus escolheu para ser boca de Deus na terra. O teu testemunho vai salvar almas, o teu testemunho vai libertar vidas. Quando você abrir a boca, vai ser Deus que vai falar através de você. Então recebe aí agora um abraço do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora? Que Ele vai te dar uma experiência nova. A partir de agora, o Espírito Santo vai te dar uma nova experiência. Seja tocado por Ele, seja cheio dele. Uramai, Jogidabai, eleva-se, cantorá, uribiti calabai, uramacanturbai. Se eu fosse você abrir a tua boca e adorava. Se eu fosse você abrir a tua boca e adorava. Deus está dizendo: Jonas, não adianta fugir, eu vou atrás de você. Não adianta fugir, eu vou atrás de você. Deus vai atrás de você. Não adianta a gente tentar se esconder, Deus vai atrás da gente. Pastor, por que Deus vai atrás de mim? Eu vou te explicar. Alguns anos atrás eu recebi uma pergunta em um dos cultos que eu estava. Alguém me perguntou: por que Deus me perdoa, sendo eu tão pecador? E a resposta que eu dei, Tiago, é: Deus me perdoa por causa do amanhã. Diga isso para alguém que está do teu lado: Deus te perdoa sendo tão pecador por causa do amanhã. Aponta o dedo de profeta para ele e fala assim: você não entendeu, né? Fala para ele: agora eu vou lhe explicar. Deus te perdoa por causa do amanhã, porque Deus é o único que acredita que amanhã você pode ser bem melhor do que você foi hoje. Acredite nisso. Eu vou começar a encerrar. Jonas, quando chega lá em cima e é interrogado pelos marinheiros, que lança-se a sorte cai sobre ele. Jonas vai dizer: a culpa é minha, e todo esse mal sobreveio. A culpa é minha, estou fugindo. Porque eles mesmos já sabiam que Jonas estava fugindo do Deus a qual ele servia. Tem uma coisa aqui que eu admiro em Jonas. Pastor, o que o senhor admira em Jonas é que quando a sorte cai sobre ele, diz: a culpa é minha. E é isso que falta para a nossa geração. Parar de culpar os outros pelas nossas condutas. Parar de culpar as pessoas à nossa volta por causa dos nossos erros. Parar de culpar alguém por uma decisão precipitada e errada que tomamos.
Jonas assume a culpa e diz: a culpa é minha. Eu um dia disse para o Tiago, dentro da minha casa: Tiago, a gente tem que ser homem até para pecar. Foi ou não foi? Porque até para pecar a gente tem que ser homem. Porque quando a gente peca, a gente tem que olhar para si e dizer: não, a culpa é minha, eu pequei. Não culpar o outro, dizer: não, eu pequei porque a culpa é do Tiago. Se alguém não gostou da mensagem hoje, a culpa é dele. Pega ele. E depois o Zé Luiz. E as irmãs vão pegar a Tati. A culpa é deles. A gente tem que assumir os nossos erros. As coisas mudam quando a gente tem coragem de dizer: não, fui eu que errei. Quantas famílias destruídas porque ninguém assume a culpa? É um culpando o outro. Quantas igrejas destruídas porque ninguém quer ser o culpado? Todo mundo é inocente. Ninguém assume, ninguém chama para si a responsabilidade. Não, a culpa é minha, pastor. Por que eu não oro? Ah, porque fulano não ora. A gente não, a culpa é minha. Eu não oro porque eu preciso orar. Eu preciso ter que. Eu não faço porque fulano não faz. Eu não vou porque ciclano não vai. E a gente vai buscando um culpado para nossas condutas, para nossa covardia, né? Não, eu não vou lá pregar lá na Peniel, não, lá, não. Eu não sei pregar, aí vai dando desculpa. É verdade? Assuma os seus erros. Evangelho é você assumir a culpa. E lança no mar aí que o vento cessa, a tempestade, a culpa é minha. E quando a gente fica preso ao orgulho, à prepotência, as pessoas que estão à nossa volta sofrem. Talvez alguém esteja sofrendo porque você não tem coragem de dizer: não, a culpa é minha. Eita, Deus poderoso. Talvez as pessoas estão à sua volta sofrendo porque você não tem coragem de dizer: não, fui eu que falei o que não deveria ter falado. Eu que não fiz o que deveria ser feito. Deus está à procura de uma geração de corajosos. Porque Evangelho não é ser super-herói, não. Evangelho é você reconhecer a sua humanidade, é dizer como Paulo: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, a culpa é minha. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, desgraçado, cego, nu. Mas uma voz veio e disse: Paulo, meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aleluia. A minha graça te basta. Aí Paulo diz: agora eu entendi, porque quando eu estou fraco, aí sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu reconheço que eu dependo dele, que eu preciso dele, e que eu não sou nada sem ele. Aleluia. Jogou Jonas no mar. Aí lá vem o submarino, né? O primeiro homem a andar de submarino na Bíblia, Jonas. O grande peixe veio com ele. O primeiro homem a ser baleado na Bíblia, né? Não sei se foi uma baleia, né? Aí vai ficar 3 dias e 3 noites no fundo do abismo. O capítulo 2 trata o abismo como Seol, e algumas traduções diz inferno.
Pensa num camarada que virou, em questão de segundo, um homem de oração. Foi Jonas. Entrou no submarino, dobrou o joelho e ficou 3 dias em oração, em 3 noites. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem obreiro que nem Jonas, que só ora quando está no inferno, irmão. Fala para o irmão que está ao teu lado, vai doer, mas vai curar. Quem tem mais de 30 anos sabe o que eu vou falar aqui. Eu tenho 38 anos. Quando eu era criança, minha mãe tinha um remedinho chamado Mentiolate. Quando eu caía jogando bola que ralava o joelho, eu não tinha medo do ralado. Eu tinha medo de chegar em casa e a mãe falar: vou passar Mentiolate. Quando ela passava, eu não sei se a gente ia que nem Saulo, né, o Paulo, no primeiro, no segundo, no terceiro céu. Mas eu falo para você, quando passava não era tanto. O pior vinha depois. Quando ela terminava de passar, dizia: a voz soprar. A gente chamava Jesus de Gemesse. Aí dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz: espera as coisas ficarem pior para você orar. Espera as coisas irem de mal a pior para você buscar o Senhor. Você tem a oportunidade de orar hoje, então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não vou repetir de novo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem gente que vem para a igreja e diz: não, vou deixar para dar glória a Deus amanhã. Não dá hoje, irmão. Tem gente que fala: vou deixar para adorar amanhã. Adora hoje. Tem gente que fala: vou deixar para Deus punir amanhã na ceia. Não dá hoje, irmão. Vou deixar para dar lugar amanhã. Dá lugar hoje, irmão. Espera o Mentiolate chegar, não. Dói, mas cura. Não precisa doer para ser curado. Eita Deus! Sabe por que Deus me deu essa mensagem? Agora eu estou entendendo. Porque Deus, antes de levantar um obreiro, como foi lido aqui em 2 Timóteo 2,15, que não tem do que se envergonhar, Deus primeiro precisa tratar com o caráter, com o coração, com a alma desse obreiro. Precisa tratar com a conduta desse obreiro. A gente tive um papo maravilhoso com o pastor Natanael. Ele falou assim: pastor Ederson, lá na casa de Zé Luiz, eu nunca fui apegado a templo. E aquilo me deu uma alegria, porque quando eu não era crente, tinha 3 coisas que eu gostava: de pastor, de igreja, verdade, não gostava, de crente. Agora eu já estou há quase 20 anos na presença do Senhor. Eu continuo gostando também. É brincadeira. Mas tem uns que a gente não gosta. Mas tem que gostar. Eu falo: Deus, não gosta. Eu falo: mas tem que amar. Tá bom, Jesus. É o Senhor que manda, não é eu. Orou lá no fundo do abismo, no fundo dos mares. Aí Deus ouviu a oração dele lá no céu. Olha que coisa gloriosa, irmão. Deus ouve a tua oração. Você que já está exercendo o ministério, Deus ouve a tua oração, irmão. Deus ouve. Deus ouve a nossa oração, irmão, na nossa simplicidade. Não é, pastor? Deus é simples. O primeiro milagre que Deus fez no meu ministério, eu orava para Deus: Deus, abre a porta, quero pegar aí na igreja. Assim. Aí Deus um dia me levou para Curitiba. O Thiago já ouviu isso. E eu fui pregar dentro de uma casa, Tati. Chegou lá, tinha um jovem lá, e no final da mensagem Deus mandou chamar o jovem para frente. E tinha umas 80 pessoas dentro da casa. Eu fui orar pelo jovem, e o Espírito Santo falou para mim: fala para todos os irmãos aí que esse jovem vai ser um grande levita, que ele vai ser levantado aqui na cidade de Curitiba para cantar. E aí eu comecei a entregar o banco, né? Desenrolar o mistério. O pastor puxou a ponta do meu terno atrás e disse: você tem certeza? Eu disse: meu Deus, será que esse jovem é tão terrível que ninguém acredita que ele pode ser levantado? Aí eu olhei para o pastor
falei assim: eu tenho. Meti a mão na cabeça do jovem, comecei a orar, e ora. Aí na hora que eu terminei a oração, peguei o microfone de uma caixinha pequenininha que estava com um fio lá, e dei na mão do jovem e falei para ele: fala aí para todo mundo ouvir aí, Deus vai me levantar. Ele disse: Deus vai me levantar. Quando ele repetiu as palavras, um pulou a janela, outro saiu correndo pela porta, outro derrubou quase a casa da irmã, e todo mundo pulando. Eu falei: meu Deus, foi um dia uma voz desse rapaz mesmo. Eu olhei para trás, o pastor estava de joelho chorando, puxou a barra da minha calça e disse para ele, disse para ele, não disse para mim. Eu olhando para ele no chão ali, chorando, o pastor, o jovem chorando, todo mundo correndo, e eu, meu Deus, que voz ungida é essa? O pastor puxou a barra da minha calça e disse assim: filho, esse jovem que acabou de falar nasceu surdo e mudo, é filho da irmã que está ali no canto. Deus, irmão. Deus quer te usar. Aí o grande peixe, eu vou encerrar, ouviu a voz de Deus e vomitou Jonas, né? Essa palavra feia, né? Eu sou da roça. Foi lá e ó, Jonas, terra firme. E aí alguém vai dizer: tá vendo? O grande peixe levou Jonas lá para Nínive. Não é verdade? Mas Nínive não é uma cidade marítima. Pega a geografia bíblica, não tem mar, não tem rio. Pastor, então aonde o grande peixe vomitou Jonas? Lá em Ofa, lá em Jope, lá no porto onde ele comprou a passagem para fugir. Está entendendo? Meu Deus. Eita. Diga para o irmão que está do teu lado: se tentar fugir, Deus te leva de volta para o mesmo lugar. Deus está falando com alguém aqui. Escute, eu vou começar a encerrar. Não fuja do propósito, porque do lugar que Deus te tirou, Ele te coloca lá de novo. Coloca a mão no ombro desse rapaz aí: relevar-se, cante, oremar. Assim diz o Eterno: não fuja do propósito. Deus te chamou para uma grande obra. Olhando para você e está aparecendo em cima da sua cabeça o nome de vários estados, e Deus manda dizer: você vai ir pregar a palavra no Alagoas, no Pernambuco, no Pará, na Canturabaiá, porque o norte do Brasil vai conhecer o teu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Mas não fuja do propósito, não fuja daquilo que Deus te chamou. Deus vai te honrar, Santo Deus de Israel, porque Ele é justo e vai te honrar. Jonas foi para Nínive. aleluia, Deus. Pastor pregou. E o que aconteceu? O único pregador que prega para o povo não se converter, e todo mundo se converte. Uma mensagem poderosa essa de Jonas. Pregou correndo, Tiago, porque o capítulo 3, verso 2 e 3 diz que ele atravessou em um dia a cidade de Nínive, que tinha que ser atravessada em 3 dias de caminhada. Subiu um monte e disse: agora Deus vai matar todo mundo. Olha, deu uma olhada lá de cima e disse: manda uma chuva de saraiva aí. Manda, Jeová, mata todo mundo e eu vou comemorar. E a Bíblia diz que o tempo foi passando, passou da Daniel, e Deus não matou ninguém. E o capítulo 4 de Jonas, no livro de Jonas, diz: irou-se. Aí o texto diz: e Deus fez descer uma baboreira, uma planta, para fazer sombra para a cabeça do profeta. Dá uma olhada para quem está do teu lado. Deus está fazendo sombra para a tua cabeça. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você de cabeça quente só toma atitude errada.
Dá uma olhada para alguém que está do lado de cabeça quente e fecha a boquinha, filho. Aleluia. Deus é tão bom que o camarada está irado. Deus falou: vou fazer sombra para a cabeça dele, para ver se ele esfria a moleira. Nunca toma uma atitude de cabeça quente. Os piores pecados, os piores erros cometidos na humanidade foram praticados de cabeça quente. Esfria a cabeça. Se tiver como esfriar na hora ali, pede para alguém pegar um balde de água fria, jogar sua cabeça dentro da água. Esfria a cabeça. Faça nada de cabeça quente. Toma nenhuma atitude de cabeça quente. Aí Deus esperou o dia passar. E mesmo debaixo da sombra que Deus produziu para ele ainda continuava virado. Deus disse: não. Mandou o verme lá e comeu o broto da baboreira, da mamoneira da planta, e a planta se secou. Aí ele ficou mais irado ainda. Deixa eu dizer uma coisa para encerrar. Não espera o verme tocar no broto da tua baboneira. Não espera o verme tocar no broto que te faz sombra. Está entendendo? Não espera. Virou-se mais ainda, e o texto termina assim: Deus fazendo uma pergunta para Jonas: por que andas irado? E não terei eu misericórdia entre 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Eu vou repetir de novo. Termina o livro de Jonas com a pergunta de Deus: por que andas irado? E como não terei eu misericórdia de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E encerra o livro. O livro do profeta Jonas termina com a pergunta de Deus. E a pergunta de Deus é: como não terei eu misericórdia? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: um obreiro aprovado é um obreiro que tem um coração misericordioso. Aleluia. Se você não tem misericórdia de ninguém, não tem como Deus te levantar. Como não terei eu misericórdia? O livro do profeta Jonas termina com a pergunta: por quê? Porque a ideia que se tem desse livro, e esse livro é nomeado por toda a nação de Israel até nos dias de hoje, pastor Nathanael, como o livro do perdão, o livro da misericórdia. Por que livro do perdão da misericórdia? Porque não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive, porque Deus queria levar Jonas lá para ensinar a Jonas a perdoar aqueles que um dia lhe causaram mal. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu queria que o varão do violão viesse aqui, preparasse o louvor. Mas antes de eu terminar, eu preciso fazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu viajei 8 horas, quase 9 horas para chegar aqui, para trazer uma mensagem ao teu coração. E a mensagem de Deus para a sua vida é: você tem coragem de perdoar aqueles que um dia te fizeram chorar? Você tem coragem de perdoar aqueles que um dia te prejudicaram, te causaram dano? Porque quando Deus me chamou, pastor Nathanael, a primeira coisa que Deus falou comigo, lá no meio das árvores: você tem coragem de perdoar o teu pai que usava a tua deficiência para ganhar dinheiro, te colocando para pedir esmola, e gastava aquele dinheiro com garotas de programa? Eu viajei por 9 estados brasileiros quando criança pedindo esmola. São José do Rio Preto aqui, perdi as contas quantas vezes vim aqui.
Bauru, Sorocaba, tantas cidades. E Deus falou para mim: se você perdoar o teu pai, eu te levanto da terra. Porque o Evangelho, a essência do Evangelho, das boas novas, é levar o perdão para aquele que um dia errou. Tem pessoas aqui que era para estar muito longe, mas por causa dessa raiz de amargura, esse sentimento que você carrega, talvez do pai, da mãe, da família, de alguém, tenha atrapalhado a obra de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a receber força agora nessa oração, força do Espírito Santo para liberar perdão, porque o que Deus vai fazer a partir desta noite na sua vida será algo extraordinário. Se você entendeu a mensagem nesta noite, a primeira parte desse apelo é para você agora. Pastor, eu preciso perdoar alguém. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui perto do altar e eu vou orar por você. A segunda parte do apelo é: pastor, eu já errei com alguém, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, e eu quero coragem para poder pedir perdão para essa pessoa. Você vai sair do teu lugar e através da sua atitude, todas as bênçãos que estavam retidas no mundo espiritual serão liberadas na sua vida. Nossos irmãos aí vai estar louvando. Quando ele chegar no meio do louvor, o Espírito Santo vai começar a soprar sobre você. E quando ele terminar o louvor, eu vou fazer a oração. E a partir desta noite eu creio que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Será um novo tempo de reconstrução, de restauração, e o nome do Senhor será glorificado. Se você que está aí atrás, se Deus falou contigo também, se você quiser vir durante o louvor, pode vir. Pastor, eu preciso liberar perdão para alguém. Isso ainda me causa dor, isso ainda me causa sofrimento. O Espírito Santo está te esperando aqui. Glória! Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro.
Guia-me